esse tema, Jesus e o comportamento humano, e aí vocês vão entender mais ou menos porque quando foi solicitado que eu viesse falar, eu gosto muito de falar de Jesus, eu fiquei pensando de trabalhar alguns pontos, mas eu não conseguia achar um tema assim que pudesse refletir bem. Mas eu acho que esse, assim, aí eu acordei de manhã, aí já estava lá a mensagenzinha da Marisa. Qual o tema? E agora, gente? Aí veio o tema e falei, vou mandar esse, Jesus e o comportamento humano, e a gente vai entender ao longo da nossa palestra o que na realidade a gente vai trazer dos ensinamentos de Jesus. Mas antes, eu vou trazer aqui do Evangelho segundo o Espiritismo um trecho. Na realidade é um trecho mesmo, porque tem aqui no capítulo Amar ao Próximo como a si mesmo, capítulo 11, Instrução dos Espíritos, a Lei do Amor. Essa Lei do Amor foi esse item que a gente vai trabalhar e refletir um pouco juntos, foi ditado por Lázaro em Paris em 1862. E eu não vou começar do início não, porque se começar do início a gente só vai falar disso, porque é uma beleza esse item. Vale a pena vocês lerem o item 8 do capítulo 11, a Lei do Amor. Eu vou pegar os dois últimos parágrafos. Vamos lá. Então, Lázaro, nesses dois últimos parágrafos, você vai dizendo: disse eu que em seus começos o homem só instinto possuía. Nós, quando começamos as nossas primeiras encarnações aqui, nós éramos movidos pelo instinto. E para que servia o instinto? Para manter a gente vivo. Então era para a gente se alimentar, se defender, se proteger, se abrigar e se reproduzir. Basicamente, eram esses os instintos naturais que a gente recebeu de Deus. Então a gente vivia muito para isso, mas isso, gente, estou falando lá no início. Lembra lá da época do Homem das Cavernas, dos primatas? Era mais ou menos nesse período. Então predominavam os instintos, porque Deus criou os espíritos e deixou a gente aqui em condições para que a gente sobrevivesse. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos sufocando os germes latentes da matéria. Então, para a gente avançar para a nossa meta, qual é a nossa meta? Vocês sabem? O progresso vai fazer com que a gente chegue à nossa meta, que é aonde? A perfeição. Olha só, nós fomos criados simples e ignorantes, rudimentares, com instinto de sobrevivência, mas a nossa meta é a perfeição. Mas para poder chegar à perfeição, o que a criatura precisa fazer, segundo Lázaro? Vencer os instintos. Em proveito dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar os sentimentos. Os sentimentos, eles estão em germe dentro do instinto. A gente ganha o instinto e com a reencarnação, com a nossa caminhada, a gente vai desenvolvendo os sentimentos. E ele fala, para a gente poder chegar à perfeição, precisamos deixar o instinto de lado e começar a sentir. Ora, o instinto como é que era? Estava ali a clã, ali na caverna. Vem uma outra clã, vem um outro grupo querendo tomar aquela caverna. Como é que era antes? Pega a lança e guerra, expulsa esses caras daqui, que a gente está defendido. Aí ele fala que para que a gente chegue à nossa meta, à perfeição, tem que deixar o instinto de lado e vem o sentimento. Como é que é o sentimento? Estou aqui na minha casa, vem uma outra, vem um grupo de pessoas necessitadas. O que eu faço? Enxoto eles dali, porque não, isso é o instinto. Existe só uma porção de comida. No instinto, o que eu fazia? Brigava e matava, porque eu precisava me alimentar. Hoje em dia, existe só uma porção de comida. Como é que a gente age? Compartilha. Pelo menos na teoria é isso que a gente tem que fazer como sentimento. Vamos sentir a necessidade do outro e vamos falar, opa, vamos então compartilhar, porque eu sei o que ele está passando. É uma evolução, um progresso. Então ele está dizendo, para chegar à meta, o instinto tem que diminuir
e o sentimento aflorar. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento, foi o que nós falamos. Lá dentro do instinto, trabalhado, tem um sentimento. Trazem consigo um progresso, como a grande encerra em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. Bom, ele está dizendo o seguinte: dentro do instinto tem um sentimento, que é o sentimento mais puro que a gente conhece, é o amor, é o sentimento por excelência. Então a gente sai do instinto, às vezes passa ali nas sensações, vamos desenvolver o sentimento e o mais puro dos sentimentos é o amor. Essa é a nossa jornada evolutiva, até chegar ao amor. Mas dentro dessa semente é como se, dentro de um caroço de laranja, o que tem ali em potencial? Uma laranjeira, não é isso? Precisa ser tratada. O instinto, dentro dele, tem o amor, o sentimento mais puro que a gente tem. Então, aos poucos, vamos desenvolvendo. Mas ele fala uma coisa importante aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Seres menos adiantados são aqueles que estão mais próximos do instinto. E aí, gente? Como é a nossa atitude? Será que hoje eu estou mais para o sentimento ou eu estou mais para o instinto? Será que quando alguém faz alguma coisa que me desagrada, eu respondo na hora, eu agrido naquele momento, eu rebato, ou eu paro para poder pensar, para poder tentar compreender o que o outro fez? Porque ele diz que se eu estou agindo no instinto, eu estou respondendo na lata, eu estou respondendo com agressão, aí significa que eu estou sendo violento no meu olhar, nas minhas palavras. Que às vezes a gente não tem força física, então não dá para agredir o outro, mas a língua está afiadíssima, então fala coisas que derrubam o outro. Às vezes a gente fala determinadas coisas que o outro fica muito triste. A palavra ela tem um poder muito forte de levantar ou de derrubar uma pessoa. Mas se a gente usa uma palavra para derrubar o outro, nós somos responsáveis também por aquela queda. Importante isso. Se a gente usa a palavra para levantar o outro, nós recebemos o mérito daquela ascensão daquela pessoa. Então, onde é que nós estamos nesse trânsito? Mais agindo como um animal, defendendo nosso território, ou a gente está realmente buscando se melhorar? É o que Lázaro fala aqui. Aí ele fala que o espírito precisa ser cultivado como um campo. Olha, a semente, quando a gente planta ela precisa ser cultivada. Como é que a gente cultiva a terra? É enxada, é aquela máquina, é a chuva, é bicho, as minhocas caminhando, é o sol quente. A terra sofre, não sofre? Sofre. Mas a semente germina depois desse sofrimento. E nós, espíritos, também precisamos ser cultivados como a um campo. O que isso significa? Que existe progresso sem dor, tranquilo, flat? Não. A gente precisa passar por algumas provas. Toda a riqueza futura depende do labor atual. Ou seja, tudo que eu tiver de bom no futuro, o que é necessário? É necessário que eu trabalhe hoje. O trabalho de hoje é que vai me render a riqueza futura, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. Já está dando uma outra informação importante aqui. Tudo que eu vou ter amanhã depende do meu trabalho de hoje, mas muito mais do que bens terrenos. Então, se o meu propósito de vida é ter uma boa casa na velhice, ter uma ascensão, uma posição que seja, isso é válido. Mas só que existe uma recompensa maior do que esses bens terrenos, que é a elevação espiritual, que vai fazer com que nós não fiquemos felizes apenas, vou dizer felizes, satisfeitos apenas enquanto estivermos encarnados. Por quê? Porque quando a gente foca muito no bem material, a gente primeiro
fica naquela ansiedade, angústia de conseguir. Tem que conseguir. Então você vai lutando, você vai fazendo, aí consegue. Quando você consegue, vem uma outra angústia. Qual é? Qual é a outra angústia? Manter. Não pode perder aquilo. Não posso perder essa posição. Eu agora sou presidente, eu agora sou isso, eu agora tenho essa casa. Eu não posso. E aí, então, qual é o momento, afinal, de felicidade? Se a gente se angustia para ter e depois se angustia para não perder. Agora, o que ele fala aqui é de algo muito maior do que isso. É algo que passa a nossa vida dele. E é então que, compreendendo a lei do amor que liga todos os seres, a lei de amor liga todos os seres. Então, eu amo minha filha, mas eu não amo a vizinha. Então não amo. Porque a lei de amor liga todos os seres. Se eu não amo a vizinha, tá. O amor, ele está catendo. Eu amo fulano, mas não amo. Quando eu falo amor, gente, o amor, ele tem as suas variações. Certamente, pode ser que eu tenho que amar a vizinha e tratar ela, levar bolo todo dia. E não é necessariamente isso, mas eu preciso respeitá-lo, entender as dificuldades, procurar entender as dificuldades que aquela pessoa passa por estar, de repente, me tratando de uma forma que eu não gostaria de receber. Isso é amor. A compreensão é amor. A paciência com o outro é amor. A gentileza é amor. É isso que a gente precisa. No nosso nível, né, a gente pode manifestar o amor dessa forma. Porque o amor liga todos os seres. Ele não fala assim, a lei de amor liga alguns seres, não todos. Buscarei nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestes. Então a gente está caminhando para essa lei de amor. E eu vou fazer um desenhozinho aqui, um esquema, para ajudar a gente, resumindo isso que a gente trouxe aqui nessa parcela da lei de amor de Lázaro. Então eu vou colocar aqui, deixa eu ver uma silhueta, vou botar dar certo. O que é isso? Uma pessoa. Ótimo, uma pessoa. Não é uma meba, não. É uma pessoa. Ótimo. Então, vou botar aqui simplesmente em termos didáticos, tá, gente? Vou botar um ponto aqui, olha, que no início, podia botar em qualquer lugar, estou botando aqui. Um ponto aqui que no início, quando nós fomos criados, a gente recebeu um instinto, né? Esse instinto, com o tempo, ele vai, né, deixa eu fazer uma ligação aqui, ele vai se transformando num sentimento. Esse sentimento extrapola a nós, tá? Esse sentimento que vai extrapolando a nós, que sentimento é esse? É o amor, né? Então a gente vai com o tempo se desenvolvendo de forma, por exemplo, aqui no início, esse espírito aqui, o amor dele está desse tamanho. Com o tempo, o amor vai ampliando. Observa. Até que extrapola. Quem é que tem um amor que extrapolou totalmente? A gente tem Jesus, né? O amor irradiava por todos os lados. Não era um pontinho. Está desenvolvido de uma forma que todos conseguem captar o amor de Jesus. Então a gente trouxe esse esquema para a gente começar a olhar. Poxa, como é que eu estou ali, hein? Será que o meu amor já está extrapolando? Já está assim como irmã Dulce, né? Que já está olhando o outro, vendo possibilidades. Como é que está isso? Tudo para a gente refletir. E aí então, o que eu trouxe então para vocês? Trouxe algumas passagens de Jesus, de Paulo, para a gente refletir sobre essa questão do comportamento humano, fazendo algum gancho com isso que a gente falou aqui no início. Vamos lá. Então, em Lucas, capítulo 2, versículo 15 e 16, está o seguinte. Disseram os pastores, peguei só um pedaço, que é o que nos interessa, alguns pastores uns aos outros. Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber.
E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Estamos tratando de quê aqui? Nascimento de Jesus. Então, no nascimento de Jesus, Jesus é o espírito mais puro que a gente tem notícia aqui na Terra. Ele é o construtor do nosso planeta. Mas qual foi a escolha dele? Nascer. Quem é que estava presente no nascimento de Jesus? Os animais, os pastores e a família dele. Não é isso? Então, a composição. O espírito mais puro que a gente tem notícia, que durante a sua encarnação aqui na Terra, a gente percebeu a autoridade moral que ele tinha sobre todos os espíritos, sobre todas as situações e até mesmo nas condições climáticas, porque ele acalma a tempestade. Ele é um espírito que nasceu em um estábulo, aonde vivem os animais. Hoje, a gente já percebe que o estábulo é um lugar bem fedido, né? Bem estranho, não é? Imagine naquela época. Os pais, sem teto, não tinham onde ficar. Jesus planeja ali a sua chegada ao nosso planeta junto com quem? Com os animais. Então, primeiramente, ele já está dando ali uma importância para os animais. Os animais precisam ser respeitados, porque eles estavam ali no nascimento de Jesus. Jesus escolheu eles ali para presenciar. Os nossos irmãos mais inferiores, eles precisam do nosso amor. O amor liga a todas as criaturas, todos os seres, inclusive os animais. Como é que a gente lida com os animais? Vamos começar a falar de comportamento. Como é que eu lido com os animais? Como é que eu trato eles? Será que eu utilizo os animais apenas para fazer companhia para mim e eles ficam relegados? Será que como é que eu lido com a questão dos animais? Até mesmo conectado à alimentação. Como é que é isso? Então tem os animais e tem quem? Os pastores. Os pastores são as pessoas que vivem no campo, são pessoas simples, em sua natureza, são pessoas simples, não são cultos, catedráticos, não. Eram esses. E o pai e a mãe, né? José e Maria, que não tinham um teto naquele momento para receber o filho. E é ali que Jesus, então, nasce, já trazendo para a gente uma grande mensagem da simplicidade. Que a gente deve, sempre que possível, optar pelo simples. Optar pela simplicidade. Por quê? Porque o complexo, ele complica. Não é verdade? O simples é fácil. O complexo atrai, nos entretém, nos complica. Se a gente tem alguma coisa, por exemplo, vou comprar uma roupa simples. Eu vou dando uns exemplos muito simples e vocês vão elaborando na cabeça de vocês que cada um tem uma história. Eu posso comprar uma camisa simples, e aquela camisa eu boto na máquina, boto ali. Se eu comprar uma que tem aqui um rendado, tem uma pedrinha aqui, tem um negócio, aí você tem que tomar cuidado. Ninguém pode lavar aquilo. Não, peraí. Aí você tem que não tem que deixar de molho, porque aí dá um trabalho, aquela roupa. Aí linda, toda cheia de penduricado, mas dá um trabalho do cão. Então prende a gente. Então, observa, o complicado, ele tem o seu valor, mas ele nos entretém. Então é importante a gente perceber nas nossas escolhas, se as nossas escolhas elas estão pela simplicidade ou estão pelo complicado. Então, ele já está dizendo assim, vai pelo simples, vai pela humildade, vai pelo básico, porque o básico já é o suficiente para a sua vida. Lá no Livro dos Espíritos diz que o homem é feliz quando ele consegue viver do necessário. Mas necessário, cada um tem um bom senso para saber o que é necessário, não é verdade? Se a gente morar no sul, um ar-condicionado não é necessário. Mas no Rio de Janeiro né, gente? Porque aqui, quando faz calor, não é fácil, né? Então a gente tem que observar essas coisas, o que é necessário e o que não é. Às vezes a gente tem coisas que não são necessárias, fugimos do simples e dá complicação, né? E é uma verdade. Então,
Ele já está trazendo aí uma informação, né? Traga a simplicidade. A simplicidade é algo que a gente escolhe que está dentro de nós. Essas escolhas, tudo, a gente vai trazer o nosso estudo para o nosso interno. Vamos continuar. Esse é João Batista. João Batista, ele batizava, né, as pessoas ali no Rio Jordão, pedia que ele se arrependesse. Jesus então aparece e fala, não, você tem que me batizar. Jesus fala, não, você vai me batizar porque assim está escrito e assim vai. Então, aí João Batista fala, é necessário que ele cresça, Jesus, né, cresça, e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Primeiro, é necessário que ele cresça, de que eu diminua. É necessário que ele cresça, o amor, o reino dos céus, Jesus interno cresça, para que eu diminua. O que é esse eu diminua? Eu tenho que diminuir para que o Cristo cresça dentro de mim. Olha, nós temos a nossa personalidade dessa vida. Nós temos a nossa identidade, como que a gente é. Mas dentro dessa nossa identidade, mais profundo, existe o quê? O que existe mais profundo dentro da personalidade nossa? Existe a personalidade dessa vida, por exemplo, eu nasci em um local, depois fui morar em outro, fiz um estudo, trabalhei em alguma coisa, tenho uma família, né? Eu sou negro. Então, isso tudo me forma uma personalidade. Outra pessoa que nasceu lá na Dinamarca, outra pessoa que nasceu numa tribo indígena, tem uma personalidade diferente. Mas dentro de todos nós tem uma essência. Um espírito imortal. Um espírito imortal. Nós somos o espírito imortal e na essência desse espírito imortal tem o quê? O eu, as características, a história que traz. O eu, que eu é esse? O ego ele já orbita mais. O amor, a centelha divina. A centelha divina. A Marisa falou ali, mas ela não. Estava tímida, sabe? Estava tímida. É mímica. Você leu. Mas eu não reproduzi. Ele sai. A centelha divina. A centelha divina é quem dentro de nós? É o quê? É Deus. É Deus. Jesus falou, né? O reino dos céus está dentro de nós. É Deus. Então, fora de toda essa personalidade que a gente assumiu nessa vida, por ser, de repente, estar numa posição de comando, ou por, de repente, você estar numa... Não importa. Existe aquela essência que vai se transformando no amor. Dentro de nós existe Deus. E aí, quando João Batista fala, é necessário que ele cresça, é necessário que Jesus cresça, é necessário que Deus se expanda dentro de mim e que eu diminua, essa minha personalidade dessa reencarnação, que tem às vezes ciúmes, que cobiça as coisas, que tem ódio. Tem gente que tem ódio, né? Às vezes gente diz quando dá um ódio. Aí meu Deus, a pessoa ainda fala isso, tem ódio, você não tem ideia. Então, essas coisas têm que diminuir. Porque senão o Cristo não cresce. Né? Tem um ódio, você tem uma inveja, você tem uma maledicência, você às vezes calunia algumas coisas. Isso tudo precisa diminuir para que o Cristo cresça. Senão ele não cresce. É incompatível. O que ele falou? Impossível servir a dois senhores. Vai amar um e odiar o outro. Então, para que o Cristo se expanda dentro de nós, é necessário que algumas características nocivas da nossa personalidade precisam diminuir. Porque não dá. Não dá para essas coisas. Então ele fala, é necessário que eu diminua para que o Cristo cresça. Os meus desejos, né? Que as minhas vontades sejam realizadas. Tudo isso a gente precisa trabalhar.
Aquele que vem de cima é sobre todos. Então, essa essência divina, ela é superior, ela vem do alto. A personalidade, ela está muito ligada às questões da terra. Aí eu fui contrariado, fiquei chateado, eu reclamo. Isso tudo está muito ligado às questões nossas dessa vida, que a gente precisa observar e trabalhar para poder entrar na essência divina, mudar isso aqui. Então, quando eu passo por uma situação de incompreensão ou de constrangimento, aí a gente volta também aqui no instinto e no sentimento, que quanto mais você sente, mais próximo você está do amor, mais o Cristo está crescendo dentro de você, mais Deus está vivendo, aí você tem uma vida mais plena, a vida fica melhor. Aí começa a questão do comportamento humano. Qual é a minha escolha? É continuar resistente nas minhas posições muito ligadas à matéria, ou transcender a isso e me ver como um espírito imortal a caminho da perfeição, dando devido valor às coisas que me acontecem. As coisas externas, elas vão acontecer sempre. E aí, como é que eu olho para isso? Então, o que está sobre a terra é sobre todos. A gente precisa, então, fazer o quê? Crescer um pouco a nossa percepção de vida. E como é que é isso? Os ensinamentos de Jesus. Quais são as orientações de Jesus? Como é que ele vai crescer dentro de mim? Quando eu perdoo, quando eu sou tolerante com o meu próximo, quando eu busco a compreensão, quando eu trabalho pelo outro. Isso é o Cristo crescendo dentro de mim. É quando eu deixo, de julgar o outro, o julgamento, que não, na realidade ele fala muito para a gente não julgar, porque a gente condena o outro, a gente sentencia o outro ao fim. E aí, quando a gente deixa de fazer isso, e vai mudando para esse ensinamento de Jesus, aí sim, a luz começa a se expandir dentro de nós. Vamos mais um caminho. E em Gálatas eu trouxe então a citação de Paulo de Tarso: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas o Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que Paulo está dizendo? Já não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Ele expandiu esse amor que tem dentro dele e distribui para todos os seres que ele passa pelo caminho. É isso que ele fala. Já não sou mais eu. O que o Cristo disse para eu fazer, eu faço. Então, na realidade, é o Cristo que está vivendo em mim. E isso é o que a gente precisa viver. Porque quando Paulo disse isso, ele estava muito feliz. Porque isso traz o legítimo sentimento de felicidade. Não de bem-estar, não de satisfação passageira, mas a proximidade da felicidade. Que ele fala, a vida que agora vivo na carne. Ou seja, ele não estava desencarnado aí não. Ele estava encarnado. Ele vivia aqui, nesse corpo de carne, como nós, pela fé do Filho de Deus que se entregou a si mesmo por mim. E ele viu a entrega de Jesus, então ele foi. E se inspirou a crescer, se inspirou a se melhorar. Então observa, não é só dizer assim, olha, você tem que ser bom, você tem que perdoar. Não, observa esse estudo hoje, ele está trazendo um pouquinho mais de profundidade. Está trazendo a questão da essência. Eu estou nessa vida, aí eu fui educado por uma pessoa rígida, acabei sendo rigoroso, algumas características do ambiente moldaram a minha personalidade. Eu preciso agora olhar para essa minha personalidade, só que além dessa personalidade, existe outra. Existe uma essência, que é a minha verdadeira essência. Essa é dessa vida. Qual é a minha verdadeira essência? É o eu divino. É um Deus dentro de mim. Ótimo. Se eu expandir esse Deus,
Significa que eu vou me afastar daquele primarismo que Lázaro fala assim. Eu vou me afastando do primata e vou me aproximando da angelitude. É para isso que a gente fala que a gente deve ter um bom comportamento, uma boa conduta. Não é uma conduta pela conduta. Porque às vezes você pode ter uma boa conduta, mas por dentro está pensando cobras e lagartos. Estou fazendo isso, mas eu não devia fazer, quem devia estar fazendo era fulano, mas ela não fez, agora eu estou aqui, sobrou para mim, tudo bem. Mas não estou nada. Está reclamando. A mudança interna não aconteceu. O que significa a mudança interna não aconteceu? O ser divino não se ampliou. Está embotado ali, fechado. O que está dominando é a sua personalidade egoísta, que está com raiva, está fazendo aquilo que não queria. Isso na casa espírita, isso no trabalho profissional, isso dentro de casa, isso em qualquer lugar. Porque ninguém vê o que está se passando dentro de nós. O outro não vê, mas a gente sabe. Deus sabe que Deus está dentro de nós. E Ele fica ali. Queria me expandir nesse momento. Queria que nessa hora você deixasse eu me manifestar. Na hora de cuidar de um doente, na hora de socorrer uma pessoa, na hora de dar uma orientação. É a hora que é a oportunidade de Deus ampliar dentro de nós. Porque quando Deus se amplia dentro de nós, quem é que ganha? Nós. Então pensa que assim, estou ajudando o outro está sendo ajudado, quem está sendo ajudado somos nós. Somos nós, desde que aquilo seja o mais legítimo possível. Não tem que estar legítimo. Está aqui nessa reunião pública? Está aqui? Então vou me entregar aqui nesse momento. Vou aproveitar o máximo do que os Espíritos estão trazendo. Aí é uma possibilidade de Deus crescer dentro de mim e eu me melhorar e me sentir melhor. E quando eu amplio Deus, a minha perspectiva muda. Aquilo que de repente antes era tão importante, já não é tanto. Eu já não estou mais tão preso a uma visão limitada da matéria. Estou começando a me ver como espírito filho de Deus. Vamos lá, mesmo. Tudo bem até agora? Que bom. Em Marcos capítulo 10, 17 e 18 tem o seguinte: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, eu estou para Jesus, tá? Que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Olha, essa passagem aqui, ela vai trazendo uma lição muito importante para nós. Tudo que a gente faz de bom vem de quem? De quem? De Deus. Tudo vem de Deus. Então, isso significa o quê? Que Deus é perfeito, que Deus é bom. Eu posso me vangloriar das coisas que eu faço assim, nossa, mas eu ajudei a fulano, eu resgatei. Você não está sendo humilde. Hein? Você não está sendo humilde, se quiser. Não estou sendo humilde. Mas ainda tem mais. Além de eu não estar sendo humilde, Vem de Deus. quem é que deve ter a honra de eu ter ajudado aquela criatura? Deus. Porque tudo que eu faço, se Jesus, que é um espírito puro, fala assim, como é que você chama de bom? Eu não sou bom, bom é Deus. Mas a gente às vezes se acha o máximo, né? Poxa, eu fiz isso, fiz aquilo, fulano deu um passe, a pessoa levantou, eu fiz isso, nossa, eu sou. A gente não, a gente é instrumento de Deus. Nós devemos estar felizes quando nós conseguimos ser um instrumento de Deus. Então, essa citação dele é um antídoto contra o orgulho. Às vezes a gente vê, né? Muitas pessoas que se envolvem, principalmente na casa espírita, né? Vamos falar aqui. Médiuns que às vezes vão recebendo aquelas mensagens e aí pensam que aquilo ali, que ele pode trabalhar sozinho. E se afasta às vezes de Deus. E a mensagem já começa também a cair a qualidade. Porque sem Deus a gente não consegue. Né? O que eu estou falando aqui para vocês,
Se a espiritualidade não me ajudar, eu vou ficar repetindo aquilo que está escrito. Mas se a espiritualidade der vida às minhas palavras, aí sim. Então essas palavras que eu falo para vocês, elas são vitalizadas pela espiritualidade, por Deus. Tudo que a gente faz de bom, a gente deve colocar a glória, o merecimento, a honra ao Pai. Então a gente não precisa se achar. Então se Jesus diz que bom era só Deus, quem somos nós? Então é importante isso. Quando a gente reconhece e coloca a Deus realmente como o autor de tudo de bom que a gente pôde propiciar no outro, a gente está deixando a nossa personalidade egoística, o nosso orgulho de lado. Reconhece. A gente chega e fala assim: Deus, muito obrigado por eu ter conseguido ajudar aquela pessoa. Deus, muito obrigado por eu ter sido o instrumento de naquela hora ter aquela ideia que tirou aquela pessoa do perigo. Muito obrigado pela oportunidade de realizar esse trabalho na minha família, ou de ajudar fulano, porque Deus, o que vem de melhor, vem de Deus. Por quê? Porque nós ainda somos imperfeitos. Não é verdade? Nós temos aí, lá no Livro dos Espíritos, lá na escala dos Espíritos, diz que nós somos espíritos imperfeitos. Predominância, sabe do quê? Do mal. Vocês sabem bem, né? Essa responderam rápido agora, viu? Predominância do mal. O que é o mal? O orgulho e o egoísmo. Mas quando fala orgulho e egoísmo, a gente pensa aquela entidade, assim, que está do lado de fora. Não está nada. Ela se traduz nas nossas menores ações. Quando a gente tem ali um pedaço de bolo, aquele bolo é delicioso. A gente vai cortar logo o meu pedaço antes que o povo venha e vou pegar o meu pedaço. Isso é egoísmo. Cozinha, né? Aí eu vou correr na frente daquilo ali. É o orgulho, é o egoísmo. Ele se traduz nas coisas mais simples, sutis da vida. Aquela pessoa que, se tem duas pessoas falando, ele olhou para você e está falando de mim. Está falando de mim. Eu melindrei. Melindrei o orgulho. Também. Então, assim, é do dia a dia essas coisas que a gente precisa observar e trabalhar isso aí, né? Então, bom é Deus. A gente é um instrumento imperfeito, mas extremamente útil, porque Deus confia em nós, por isso que Ele permitiu a nossa reencarnação. Vamos lá. Trouxeram, isso aí é uma passagem, né, que ele entra lá em Jerusalém, trouxeram a jumenta e o jumentinho, sobre eles puseram suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana das alturas. Hosana é uma saudação sublime, né? Superior. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Então essa entrada de Jesus em Jerusalém, que as pessoas o trataram cheio de homenagem, cheio de pompas, cheio de louvores, colocando as coisas pelo chão para que ele pudesse entrar ali em Jerusalém. Essas homenagens de aspecto exterior, Jesus passou por ali e não valorizou isso. Não valorizou. Olha que interessante. No passado ali, a gente viu, ele falou: bom, nunca me chama de bom. Agora vem as pessoas fazendo todas aquelas pompas e honrarias e Jesus passa adiante. Há pouco tempo após, essas mesmas pessoas escolheram quem para ir para a cruz? Vai para a cruz, Jesus. Para libertar quem? Barrabás. Observe esse movimento do externo. Uma hora as pessoas te ajudam, na outra te mandam para a cruz. É assim. O movimento externo é esse. Uma hora você está lá no alto, daqui a pouco você está lá embaixo. No juízo,
do outro. Então, quando a gente se fia muito pelo juízo do outro, pelo externo, a gente fica na insegurança, não é verdade? A gente não sabe a hora que a gente vai estar agradando ou a hora que a gente vai estar sendo afundado. Então, essa coisa do externo, Jesus passou. Tranquilo. Não se vangloriou. Então, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, mas você faz isso bem, você é maravilhosa, você é aquilo. E a gente vai crescendo, né? Vai se inflamando. Ninguém faz isso melhor do que você. Pronto, aí a pessoa, se ela tem um pouquinho de orgulho, foi fermentado naquilo ali. E aí ela se sente e começa a se atrapalhar. Porque a gente não faz nada sozinho. Só que quando a gente cresce o orgulho, Deus diminui dentro de nós. E quando Ele diminui, a gente fica enfraquecido. Porque aquilo que a gente faz não tem substância. Porque tudo que a gente faz de bom vem de Deus. Então, observar isso. Jesus tinha um olhar para fora, mas ele tinha uma sustentação interna, que era a vivência integral da lei de Deus. Então, ele não se abalou quando levantaram ele e nem se abalou quando colocaram ele na cruz. Porque quando colocaram ele na cruz, não afundaram ele. Porque a ideia dele está sendo conversada e propagada até hoje. Matou o corpo, mas a ideia ficou, porque a ideia é legítima, é a lei de Deus. Então, nessa passagem que eu trouxe, muito importante, para a gente não se deixar ficar enredado pelos elogios exteriores. Mas, ao mesmo tempo também, não se deixar ficar afundado quando não recebe o elogio. Claro que um reconhecimento é bom e é importante. A gente ser reconhecido pelo nosso trabalho, pelo nosso valor, isso faz parte da vida. Isso é uma coisa. A bajulação, essa coisa, essa euforia exterior que as pessoas fazem, a gente precisa tomar cuidado. Ficar alerta, porque pode ser uma armadilha. A gente se sente e depois se afunda. Por quê? Porque vai para a ilusão. A ilusão, ela descola a gente da realidade. A realidade é, como a gente fala, né? Quando a gente fala assim, a gente fala por outro, pé no chão, não é isso? Pé no chão. A lei da gravidade puxa a gente para baixo. É como se quisesse assim, olha para a tua realidade. Olha com os olhos reais, não olha. Quando a gente está na ilusão, a gente vê tudo diferente. Está no equívoco. E a desilusão, ela é super salutar, porque a gente volta para a realidade. Estou tão desiludido. Que bom. Sair da ilusão é ótimo. Volta para a realidade, porque a vida é a realidade. E Jesus vivia nessa realidade. Vamos lá. Lucas 9, 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Negue as suas imperfeições. Negue as suas ranzinzices. Negue as suas queixões de ficar reclamando de tudo. Negue a fofoca. Negue aquilo que é desnecessário para o seu crescimento. Negue o rancor, a mágoa. Fala assim, eu não esqueço o que fulano fez. Tem um familiar que fala, não, porque não sei o que, mas tem mais ou menos 20 anos atrás você disse isso. Meu Deus, que medo. 20 anos a pessoa ainda lembra que eu disse aquilo. Eu não sou mais aquela pessoa de 20 anos atrás. Mas eu me lembro muito bem quando a gente estava naquele local e não sei o que. Às vezes hora e tudo. Quando a pessoa sabe que você não tem boa memória, ela diz até a hora. Se não foi a hora e o local, você tem que acreditar, você não lembra. Aí então a pessoa, eu não lembro disso que você fez. Eu não esqueço isso até hoje. Está carregando peso inútil. Despacha isso. Se livra disso. Né? Você não é mais a mesma, eu não sou mais o mesmo, o outro não é mais o mesmo. Vou ficar carregando esse fardo inútil. Negue-se a si mesmo. Negue a seu orgulho, a sua personalidade, que é tão importante, que não pode ser contrariado. Nega isso. Negar isso para aceitar o quê? O Deus interior, que é incompatível.
Tome a cada dia sua cruz, né? Tomar a cruz. Qual seria o símbolo disso? Eu perguntei isso lá, né? Então você não pode responder. Qual é o significado da cruz? Tome a cada dia a sua cruz. O que é essa cruz? Nossos parentes? Nossos amigos. Amigos que trabalham conosco. Tudo é uma cruz, né? Pesa muito. Às vezes. Às vezes pesa, né? O que mais? Tem algum jeito dessa cruz ficar mais leve? Já entrando na sua ideia, eu vou voltar para a pergunta. Ela falou aqui, dizer que cruz pesa. Tem algum jeito dessa cruz ficar mais leve? Tem? Resignação, aceitando. Jesus. Então é uma mudança de perspectiva, né? Se eu olhar tentando, lembra que Jesus falou que o fardo dele é leve? Meu jugo é leve, meu fardo é suave. Então a cruz fica mais leve quando eu começo a buscar uma vivência como Jesus me recomendou. A criatura que tem inveja, ela sofre, não sofre? Poxa vida, eu queria tanto ter aquilo. E fulano ganhou de mão beijada. Eu estou aqui lutando, e não consigo nem a metade. Está sofrendo, está em dor. E o outro lá, todo feliz com aquilo que ele ganhou, né? E a gente está ali. Se deixar de ser invejoso, para de sofrer. O ciumento. O que será que fulano está fazendo? O que meu filho? Fulano olhou mais para outro do que para mim. Minha mãe gosta mais da irmã do que de mim. E aí? Está sofrendo. Se parar de ser ciumento, não vai sofrer menos? É isso. Então, Está sofrendo antecipado. tem gente que sofre antecipado, tem gente que sofre no presente e tem gente que sofre depois também, né? Que fica carregando o rancor e a mágoa. Posteriormente. Posteriormente, exatamente. Então, olha só, essa cruz pode ser mais leve se a gente começar a nos enxergar como seres imortais. Isso é um ponto. Mas essa cruz ali tem mais. Não olha pelo aspecto pesado da cruz. O que pode ser essa cruz? Tome a cada dia sua cruz. Aceitação aos sofrimentos e resignação. Aceitação e sofrimento, resignação. Resignar, né? Aceitar isso. Também Uma pode ser. prova divina da vida existente, não é isso? Da vida material. Isso também pode ser uma interpretação da cruz. Muito bem. Mas a cruz, meus amigos, é a nossa tarefa. É uma interpretação, tá? Nenhum de vocês falou estava coerente, não. Mas o que eu estou trazendo aqui é o seguinte: Jesus fala, negue-se a si mesmo, ou seja, para com essa parte inferior, para com isso, para com essa coisa de querer ser o centro do mundo, para de se queixar do outro, para de ser a vítima, para de fazer isso. Tome a sua cruz, pegue a sua tarefa. Porque se nós estamos reencarnados aqui, a gente tem uma tarefa, tem uma missão, tem um trabalho a fazer. Qual é a sua missão? Qual é a sua tarefa? O que você veio fazer aqui? Pega ela lá, todo dia. Não é pegar a cruz um dia, agora daqui a um mês eu vou lá pegar de novo. Não, é todo dia. A cruz é diária. Se a tua cruz, se a sua tarefa é com a família, é com seus parentes, não é uma vez por mês. Quando for no mês seguinte, já desencarnou todo mundo, né? É todo dia. É isso. Nossa, mas essa tarefa vai acabar quando? Quando eu desenvolver essa luz interna, aquela família que eu achava um fardo, ela vai mudar, ela vai continuar a mesma. Só que eu vou mudar o meu olhar sobre ela e ela já não vai me incomodar. A mudança, gente, não é do lado de fora, é interna. Enquanto eu estiver cheio da minha personalidade, Jorge, aqui, querendo que as coisas do meu jeito, tudo vai ficar pesado. Quando eu começo a trabalhar e me limpar disso aí, e começar a aceitar essas orientações que Jesus traz para a gente, essa verdade que o Espiritismo traz para a gente, em que eu não estou passando por nada que eu não tenha construído no passado, as coisas já começam a mudar, já começam a ficar mais leves, já começam a enxergar de uma outra forma. E siga-me.
seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Seguir é fazer o quê? Seguir Jesus é caminhar nos passos dele. O que Jesus fez? Ele atendeu a todos. Ele não julgou. É isso? Amou incondicionalmente. Né? Lembra que no início eu falei, eu amo meu filho, mas não a vizinha? Jesus amava todo mundo, incondicional. Todo mundo. A caridade, como entendia Jesus, né? Benevolência, né? Amor ao próximo, indulgência, perdão, paciência. Sempre confundo o último P. Isso é perdão, paciência, mas os dois servem, né? Então, é isso que a gente precisa fazer para seguir Jesus. Vamos lá, agora é o último. Também nem tanto, né? É o último, ainda falta lá, tá? Mateus 5, 14 e 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Vós sois a luz do mundo, Jesus falou isso. Se esse mundo está iluminado, quem é que vai iluminar esse mundo? Somos nós. Nós somos a luz do mundo. Ele fala antes, vós sois o sal da terra, mas vós sois a luz. Não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A gente não pode pegar nossa luz e esconder. Não vou fazer minha luz brilhar. Fala que não é para isso. Como é que ele fala então? Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então, a nossa luz, ela tem que extrapolar nós, aqui, ó, extrapolando nós, para que veja as nossas boas obras. Puxa vida, eu estou olhando como é que a pessoa trabalha bem, como é que constrói as coisas para o bem, como é que ajuda, mas eu estou vendo a obra. O foco não é na pessoa. Ele fala assim, vai ver as nossas boas obras e glorifica a Deus. Lembra que no início eu falei que nós somos instrumentos de Deus e que Jesus falou que tudo de bom vem de Deus? É isso. Então, quando a gente quando a gente vira alguma coisa boa, eu preciso identificar naquilo ali o poder divino me atendendo. Então, se eu for fazer alguma coisa boa, eu preciso estar claro dentro de mim que eu sou um instrumento de Deus. Então, quando fala assim de comportamento, quando eu falei Jesus comportamento, é exatamente esse dilema entre a nossa personalidade, entre os nossos desejos que a gente quer que prevaleça, sobre as nossas opiniões, que estão muito corretas, ou o reino divino, ou a centelha divina que está dentro de nós, que a cada dia, a depender de nós mesmos, a gente vai deixando ela se expandir e vamos nos tornando espíritos melhores. Porque é essa a nossa destinação. É isso que a gente deve buscar, sermos melhores. O mundo externo é uma referência. O mundo externo, ele serve para provocar, para tocar em nós aquilo que precisa ser mexido. Tá? Então, se alguém faz alguma coisa para a gente, é porque a gente está com a necessidade de trabalhar aquilo. Normalmente a gente vira para o outro e fala, fulano fez isso, fez aquilo, aquilo outro. Ok, fez. Não precisava ter feito, mas fez. Ok. Agora, por que será que foi exatamente comigo? Eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso? Eu atraí isso, de alguma maneira. E se eu atrair, e se Deus permitiu que aquela situação chegasse até mim, é para me afundar? Que Deus permitiu? Não. É para eu despertar, acordar e me melhorar naquela área, naquela situação e florescer.
deixar esse Deus divino florescer. Então, por isso que quando falou ali que o Espírito precisa ser cultivado, a gente vai sendo cultivado, sabe por quê? Porque normalmente, não é todo mundo, mas quando a situação está tranquila, quando as coisas estão em paz, que a gente está com saúde, que as coisas estão harmonizadas, o que a gente normalmente faz? Se acomoda, relaxa, paralisa. Só que o que é que está parado nesse universo? Me diz. Nada. Nada. Está tudo em movimento. Aí quando a gente para, o que o universo faz? Pum! Dá um empurrão para a gente acordar e se movimentar. Então por isso que a gente está sempre sendo cultivado. Precisamos ser proativos. Estava conversando um dia desse. A gente está naquela, olha, faz isso, faz aquilo, se cuida. Vou dar exemplo que é um exemplo que toca muito a gente, né? Se cuida disso, se cuida da alimentação, faça isso, busca uma vida mais saudável, faz isso, a gente tá tudo bem. Aí o médico vai assim, faz um exame. Quando olha o exame, todas as taxas ali, né? Lá nas alturas, né? A gente que tinha que estar nas alturas, o espírito não é, as taxas todas estão nas alturas. Aí a gente, e agora? O médico, corta. Aí a gente fica naquela dúvida. Se tivesse feito um trabalho profilático, não estaria numa situação tão difícil. Estou falando isso, gente, da questão mais prática, da questão de saúde, mas a questão de conduta. Às vezes você sabe que você precisa reconciliar com uma pessoa, mas você não reconcilia. Fica naquela, não reconcilia. Aí vai, a criatura desencarna. E aí, como é que a gente fica? Será que a gente fica bem? Não sei, cada um vai agir de uma forma. Mas ficou uma questão aí para ser resolvida. Porque já que todos nós somos irmãos e seremos uma família só, né, é importante que a gente observe isso. Então, esses comportamentos que a gente precisa avaliar. Quem está agindo aqui nesse momento? É Jesus que eu estou oferecendo minha alma para ser um instrumento dele? Ou eu estou querendo que as coisas sejam da minha maneira? Então é um pouco disso que a gente trouxe. São muitas reflexões, tá? Hoje é um estudo muito reflexivo e eu deixo essa reflexão para vocês e eu espero que tenha sido elucidativo. Agradeço muito e que possamos continuar a nossa noite com